Amados, se assente no seu lugar. Eu quero, neste momento, dizer para você que nós temos algo importante a tratar nessa noite. Mas primeiramente, nós temos que despertar os céus, para que os milagres de Deus se tornem notórios no nosso meio. Eu sei que grandes armadilhas têm sido geradas, têm sido criadas para impedir as pessoas de serem abençoadas. Porque tudo que nós fazemos para mover os céus em favor das pessoas, o inimigo também trabalha para tirar as pessoas do propósito. Mas o mais importante é que quando nós nos entregamos, quando nós entendemos o propósito, quando nós realmente praticamos dentro dos princípios de Deus, existe uma legalidade sobre as nossas vidas. Existe uma legalidade que tem o poder de nos transformar. O que eu quero ministrar nessa noite é uma palavra que eu quero trazer você para uma reflexão. Eu quero que você entenda só comigo. Olha só para você ver, entenda comigo. Você imagina se cada um de nós aqui presentes pudesse, de uma certa forma, contribuir com o seu amor, com a sua integridade, com o seu gesto, de servir. E se cada um de nós aqui presente, aqui hoje, nem vamos falar da igreja toda, mas vamos falar dos que estão aqui presentes hoje. Imagina só se nós começássemos a trabalhar, a servir na casa de Deus, servir aos próximos, que nós temos, servir as pessoas que estão necessitadas. Você já imaginou o tamanho do impacto que nós geraríamos nessa cidade? Você já imaginou o quão importante é a mão daquele que trabalha, a importância da mão daquele que serve, a importância da mão daquele que entende o propósito? Quando nós passamos a entender isso, tudo começa a fazer diferença na nossa vida. Porque a Bíblia vai me dizer que tudo que eu faço, quando eu faço com amor, eu estou fazendo para Deus. E quando eu faço com amor para Deus, automaticamente a Bíblia diz que eu sou recompensado por este amor. E mesmo assim nós não fazemos buscando recompensa. A recompensa é simplesmente um gesto de amor de Deus para as nossas vidas. E nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é, o Deus. Você imagina só, você imagina você ter o privilégio de servir a Deus, de prestar um serviço para Deus, que é o autor e consumador da fé, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou tudo, inclusive você. Você imagina o que é o privilégio de poder servir esse Deus com amor, com presteza? É isso que eu quero falar nessa noite. Coloca para mim o texto bíblico que se encontra lá em Efésios 2, e nós vamos ler até o versículo 22. Efésios 2, 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Achou aí? Diz assim o texto sagrado: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Só que, aliás, vamos até o versículo 22. Vamos lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Versículo 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aqui está a nossa missão.
aqui está a nossa missão como servos de Deus, aqui está a missão como pai de família, aqui está a missão como um homem, como mulheres. É a missão que nós temos para praticar o Evangelho do Senhor, e nós precisamos entender isso. O texto está dizendo para nós que existem colunas que sustentam o que? O prédio. Mas as colunas, elas não podem ser inseridas, criadas, formadas em areia. Mas a Bíblia diz que o edifício, para que ele possa sempre crescer, sempre aumentar, ele precisa estar formado na rocha. E a igreja do Senhor, de uma forma espiritual, está falando que Jesus é a pedra da esquina, e que todo o nosso ministério é formado a partir de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo foi muito claro em dizer para nós que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, então o caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então todo o poder foi dado na mão de Jesus. E olha só para você ver que lindo é isso. Então Jesus está querendo fazer o que? Ele está querendo pegar você e transformar em uma coluna edificada sobre a rocha, para você sustentar a sua casa, para você sustentar a sua família, para você sustentar o seu trabalho, os seus negócios, e também para você sustentar a casa de Deus. Então observa bem para você ver. Hoje nós estamos aqui com a bênção do trabalhador, nós vamos ministrar isso hoje, mas eu quero trazer para você um amplo conhecimento do que precisamos entender para que nós possamos nos tornar colunas na nossa casa e também na casa de Deus, ou seja, nos propósitos de Deus. Amém? Então veja só, muitas vezes quando nós falamos de trabalho, Caio, missionário Caio, né? Vamos corrigir, gente. O Caio foi consagrado a missionário, então agora vamos fazer jus da unção que está sobre ele, tá bom? Então é missionário Caio. Missionário Caio, eu quero dizer para você algo bem importante, que muitos aqui, em todos os lugares do Brasil, ao comemorar o Dia do Trabalhador, eles homenagearam as pessoas, dizendo com palavras, com feriados, né? Teve feriado aí, inclusive até admirei, né, que no dia 1º, nem os principais supermercados não abriram, homenageando quem? Os trabalhadores, homenageando realmente quem trabalha. E é importante essa homenagem. Mas os céus, eles se abrem hoje para não somente te homenagear, mas para pegar você na condição em que você está e transformar naquilo que Deus quer fazer de você. Muitas vezes nós temos plano, muitas vezes nós temos propósitos, nós temos algumas coisas, sonhos a serem realizados, mas sempre é muito importante nós entendermos como realizar os nossos sonhos dentro do propósito de Deus. Porque quando nós quebramos os propósitos, os princípios de Deus, quando nós quebramos os princípios de Deus, o princípio de Deus, ele automaticamente nos quebra. Ou seja, o sonho que nós temos, as realizações que nós temos, elas deixam de ser bem-sucedidas. Porque os princípios de Deus, existe uma qualificação, existe uma qualidade que nós precisamos viver em nossas vidas. Então tudo que nós vamos sonhar, tudo que nós vamos planejar, nós precisamos entender os princípios de Deus, porque quando nós agimos dentro dos princípios, automaticamente é sucesso na certa tudo aquilo que nós desejamos empreender. Agora veja bem, obrigado. Agora veja bem para você ver, muitas pessoas têm o trabalho. Deixa eu fazer mais um paralelo para vocês aqui. Vamos verificar um negócio. Muita gente olha para o trabalho, né? Olha para o trabalho e faz o quê? E querem dizer que trabalho é uma maldição. E trabalho não é maldição, trabalho não é um castigo. Muitas pessoas falavam assim, lá no Jardim do Éden, Deus falou agora, depois de Adão pecar, depois de Eva pecar, falou que agora a mulher vai sofrer com a dor do parto, e que o homem agora vai precisar de tirar o sustento do seu trabalho para sustentar. Não é isso? Então fala o quê? Fala que o trabalho é um castigo de Deus. Mas o trabalho não é um castigo de Deus. Trabalho é a essência do próprio Deus.
Então observa bem para você ver. Lá em Gênesis, quando a gente vai ver Deus criando, a Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra, e a terra era sem forma e vazia, e Deus começou agora a preparar essa terra da forma que Ele queria. E então Ele começa a fazer o quê? Ele começa a separar rios, terras, porções secas, e assim Ele começa a formar agora um jardim. Ele trabalha, Ele planta o jardim, Ele coloca peixe nos rios, coloca animais na selva, e enche ali a terra de animais. E Ele preparou o jardim, Ele preparou o jardim do Éden, para simplesmente o homem cultivar e cuidar. Em Gênesis 2,15 vai falar a respeito disso. Ele preparou o jardim, trabalhou muito, Deus trabalhou muito, e a Bíblia diz que 6 dias Ele fez tudo isso, e no 7º dia Ele descansou. Então observa bem, esse descansar não é de cansaço físico, é descansar no hebraico, ele quer dizer assim, desfrutar daquilo que você fez. Então veja só, quando a gente observa esse cenário, Deus então estava ali agora, usufruindo daquilo, da criação, da majestosa criação que Ele tinha feito. O jardim do Éden, a formosura do homem, a formosura da mulher, trabalhando agora, cultivando o jardim que Deus havia preparado. Ou seja, para fazer a manutenção do jardim, para dar nome aos peixes, para dar nome aos animais, e assim o homem começou a trabalhar. Então observe que desde a criação, Deus ele já se manifesta como um trabalhador. Então o trabalhador na nossa vida hoje, o trabalho para a nossa vida, não é um castigo, é uma essência de Deus. Então quando a gente está com aquela preguiça, eu falo, gente, eu acho que eu quero me aposentar lá com uns anos para frente aí, mas eu quero dizer para vocês, eu não pretendo parar de trabalhar. Eu acredito que se eu parar de trabalhar, eu adoeço, porque eu trabalho sim, a minha mente, o meu corpo, a minha vida é trabalhar no reino de Deus, é servir o reino de Deus, é acompanhar as pessoas que precisam, é no meu trabalho no cotidiano que eu presto serviço como consultoria em gestão empresarial. Então tudo isso que eu faço, o que eu faço com amor, eu faço com uma presteza para servir, como se eu estivesse servindo o meu próprio Deus. Então a integridade naquilo que nós fazemos é fundamental. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que lavrar o jardim e guardar foi uma ordenança dada por Deus. Não é um castigo, é uma dádiva. E nós precisamos trabalhar isso conosco. Olha só, trabalhar não é um castigo, é um chamado. Quando eu faço meu serviço com precisão, quando eu entrego realmente a fazer isso para Deus, com Deus na minha vida, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou atraindo a imagem e semelhança de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então quando eu trabalho com amor, fazendo tudo com majestura, sabe o que acontece? Eu automaticamente estou atraindo o caráter de Deus para a minha vida. Agora quando eu faço desleixado, quando eu não faço com amor, quando eu faço de qualquer forma, de qualquer jeito, deixa eu falar para você, fazer um trabalho mais ou menos, ele dá praticamente o mesmo trabalho de fazer bem feito. Então faça bem feito, pratique, capriche no trabalho, em tudo aquilo que você faz. Não importa se você trabalha em um restaurante, não importa se você é um pedreiro, não importa se você é um autônomo, não importa se você já é um aposentado que faz alguns bicos, não importa qual seja a sua função, mas tudo que você for fazer, faça com excelência. Amém? Na igreja o trabalho santifica e sustenta. Nós precisamos entender que para o culto acontecer, você viu aqui o ministério de louvor aqui em cima, cantando lindos hinos de louvor e adoração. Você viu os diáconos recepcionando vocês, o pastor que sobe no altar para pregar. Mas deixa eu contar para vocês, tem muito trabalho que todos nós realizamos que não são vistos pelo olhar de vocês, não são visíveis ao olhar humano. Mas sabe de uma coisa? Deus está vendo. Kelly, tem coisa na nossa vida que muitas pessoas querem o que? Os holofotes, querem a luz, que é o palco da destaque. Mas servir a Deus é muito mais do que isso.
é não precisar de reconhecimento, é não precisar, sabe de quê? De validação das pessoas. Porque o mais importante para nós que servimos na casa de Deus é servir com amor, é servir com presteza, é servir com respeito, é servir com amor incondicional que Deus nos ensinou. Então é por isso que nós praticamos este amor, é por isso que nós praticamos essa dádiva em nossa vida, porque quando nós fazemos isso, nós atraímos a presença de Deus, nós atraímos a característica de Deus, nós atraímos a imagem de Deus para nossas vidas. Quem está entendendo isso, diga amém? Amém. Louvado seja Deus. Olha só, e colunas possuem, coluna possui algumas características. Para eu ser coluna na minha casa, eu tenho que ter algumas características. Para eu ser uma coluna na casa de Deus, eu preciso ter uma característica, preciso ter características específicas. Talvez eu não aprendi sobre isso ainda, mas para eu ser uma coluna na minha empresa, eu preciso ter algumas características. Para eu ser uma coluna na minha casa ou no meu local de trabalho, eu preciso possuir algumas características. Para eu ser uma coluna na casa de Deus, eu preciso possuir algumas características. Pastor, e que características que é essa? É justamente o trabalho invisível. Pastor, como assim? Observa bem as paredes. Essas paredes de 3,5 metros, existe uma coluna que sustenta o prédio, sustenta as vigas aéreas. E olha só para você ver. Você olha para as paredes e você vê uma parede talvez bonita, pintada, mas você não vê o que? O que está sustentando essas paredes físicas. Aqui nós vamos fazer algumas atividades para a gente poder controlar o som da igreja. Nós vamos colocar alguns painéis aqui na frente, vamos fazer uma mudança no telhado, vamos fazer alguns ajustes. Nós podemos mudar a cor, nós podemos fazer os ajustes necessários, mas nós não vamos tocar nas colunas. As colunas são intocáveis. Você imagina bem, as colunas são intocáveis. Diga assim comigo, as colunas são intocáveis. Agora com voz de vencedor, as colunas são intocáveis. E você é uma coluna. Você é uma coluna que Deus está erguendo hoje. Deus está te erguendo hoje como coluna lá dentro da sua casa. Deus está te erguendo hoje como coluna lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua família. Aqui na igreja do Senhor, Deus está te levantando hoje, está erguendo hoje colunas. E essas colunas têm características. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Em Efésios capítulo 4, versículo 16, vai dizer: de quem todo o corpo bem ajustado cresce. Foi o texto que nós lemos aqui. Agora preste atenção para você ver. Nós lemos a partir do 19, mas aqui fala justamente a respeito disso. De um corpo bem ajustado, ele cresce. Uma igreja bem ajustada, ela cresce. E nós temos que crescer, não é para ter multidão dentro da igreja. Nós temos que crescer para nós alcançarmos. Nós temos um propósito: alcançar a vida daqueles que estão perdidos pelo caminho, alcançar a vida daquelas pessoas que estão sofrendo nas mãos do inimigo, pessoas que estão sofrendo com enfermidades, pessoas que estão sofrendo com o pecado, com o massacre do pecado, pessoas que estão sofrendo por problemas psicológicos, por problemas mentais, por depressão, opressão do inimigo. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar essas pessoas, nós temos que ir lá e atrair essas pessoas para dentro da igreja, para que aqui dentro da igreja o Espírito Santo possa fazer o trabalho da limpeza através da palavra de Deus. Então esse é o nosso papel. Então, como colunas da igreja, nós temos uma missão, e a missão é essa: edificar o reino de Deus neste lugar. Na minha casa eu tenho um papel de levar a paz de Jesus Cristo para dentro da minha casa. Eu tenho que trazer para dentro da minha casa a verdade, a paz, a alegria, o amor incondicional. Isso tem que haver dentro de casa, no relacionamento com o cônjuge, no relacionamento com filhos, no relacionamento com pais. Nós temos que atrair isso para dentro da nossa casa. Se nós não atraímos isso para dentro da nossa casa, fica em vão todo o trabalho, porque nós estamos quebrando princípios. E quando quebramos princípio, o princípio nos quebra. E as características que nós temos de uma coluna é justamente ela ser mantida pela presença de Deus. Aqui nós temos colunas que
serve o cafezinho lá atrás. Nós temos colunas aqui na igreja que te recepciona quando você chega. Nós temos colunas aqui na igreja que varrem o templo, que limpam o templo, que mantém tudo organizado para você chegar e cultuar. Nós temos colunas aqui na igreja que limpam os banheiros, para que o banheiro permaneça limpinho, para que você possa utilizá-lo. Então aqui nós temos coluna para tudo. Tem colunas que cuidam do louvor, tem colunas que cuidam do ministério infantil, tem colunas que cuidam dos juniores, tem colunas que cuidam tudo, prepara as cadeiras alinhadinhas, tudo bonitinho, para quando você chegar, só se assentar e assistir o culto. Então a igreja é formada de colunas, e essas colunas é que sustentam a casa de Deus. Agora, nós precisamos de pessoas, nós precisamos levantar mais pessoas. Deus, Ele me trouxe uma revelação, que nós vamos fechar este ano de 2025, com 200 pessoas cultuando nessa igreja, e nós vamos ter 70 líderes treinados para servir o reino de Deus. 70 líderes treinados para servir o reino de Deus. Foi a visão que Deus me deu. 200 membros cultuando a Deus, sendo salvos, sendo transformados, e 70 líderes para ajudar o pastor a cuidar dessas pessoas. Essa foi a visão que Deus me deu, e eu só estou comentando ela com vocês porque eu tenho certeza e a convicção que isso vai acontecer neste ano. Foi uma promessa que Deus me fez quando nós abrimos esta igreja, e nós passamos por tantas guerras desde a pandemia, e levantamos, e agora nós estamos caminhando, nós preparamos a nossa liderança, nós preparamos um grupo de pessoas que são colunas nessa igreja, e agora com essas colunas já firmadas, nós vamos construir outras colunas, mas nós vamos chegar na nossa meta. Nós vamos criar para vocês aqui qual é a visão estratégica do nosso trabalho, qual que é a visão da igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Céu Azul, qual que é a nossa missão, quais são os nossos valores. Nós vamos trabalhar isso aqui. Você vai ficar notório diante dos seus olhos. Quando você pisar o pé na igreja, você sabe que aqui tem tudo o que você precisa, para que você seja uma pessoa completamente feliz. Tudo que você precisa você vai encontrar aqui dentro. E o maior dom de todos que você encontra aqui dentro é o dom do amor, porque essa igreja, ela está edificada sobre o amor incondicional de Jesus Cristo. Nós amamos de verdade, nós não temos mentira nas nossas palavras, nós não pregamos um evangelho mesclado ou talvez camuflado, vamos dizer assim, mas nós pregamos um evangelho genuíno, verdadeiro, conforme Deus nos ensina, conforme Deus nos instrui. Então você está no lugar abençoado, que está prestes a viver uma grande transformação. Então faça parte desse cenário, amém? Olha só, nós temos alguns desafios, né? Em toda igreja forte há pessoas fiéis. Quando nós temos pessoas aliançadas com a igreja, quando nós temos pessoas aliançadas com a igreja, tudo começa a mudar em nossa vida. Olha só para você ver, preste bem atenção. Quando você faz uma aliança com a igreja, ou quando você vem pelas primeiras vezes na igreja, normalmente você vem porque alguém te convidou, você vem porque você está com um problema sério e precisa que Deus te ajude a resolvê-lo, e você precisa, ou você está com alguma dor, uma decepção, alguma coisa te leva à igreja. Por quê? Porque na igreja você sabe que Deus, Ele vai tratar você, Ele vai cuidar de você, através dos pastores, através dos missionários, através da liderança da igreja, você vai ser abraçado, vai ser abraçada e vai ser cuidada. Mas eu quero dizer com você que quando você entende quem é Deus, o poder que exerce o altar de Deus, o poder que tem na palavra de Deus, sabe o que acontece? Esta aliança, ela começa a se consolidar. Esta aliança, ela começa a consolidar. E quando você consolida esta aliança, automaticamente que Deus passa a ter um compromisso diretamente com você. Não que você não precisa do altar, não que você não precisa de um pastor para te instruir, mas automaticamente em todas as orações que você faz, a presença de Deus, ela se torna notória, porque você tem uma aliança com o altar. Porque todo aquele que tem aliança com o altar, ele se torna uma coluna na casa de Deus.
A Bíblia vai dizer para nós que Deus, Ele ama quem dá com alegria. E não é isso só voltado para o financeiro, não. É aquele que dá, sabe, a sua dedicação, a sua presença, o seu culto racional a Deus, a sua entrega verdadeira para Deus. Deus espera isso de nós, que nós tenhamos uma entrega verdadeira, que nós possamos entender quem Ele é, e independente de qualquer controvérsia do mundo, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer, vamos falar assim, problemas que nós possamos enfrentar, eu quero dizer para vocês que quando nós temos uma aliança com o altar, Deus, Ele nos sustenta em tudo isso. Deus, Ele concede livramento. Se por algum motivo esse livramento não acontecer, Ele entra com você na sua jornada, Ele entra com você na adversidade, Ele entra com você na fornalha, Ele entra com você no mar, Ele entra com você no Rio Jordão. Em todas as circunstâncias, Deus, Ele vai estar com você. Quando nós confessamos Jesus Cristo, né? Ele falou assim: Jesus, a minha vida agora pertence a Ti. A minha vida, eu confesso diante dos homens que eu pertenço a Ti. Quando nós fazemos isso, automaticamente nós estamos confessando publicamente o Jesus Cristo. E quando nós confessamos Jesus Cristo confessa-nos diante do Pai. Ou seja, Ele apresenta ao Pai. Este homem, esta mulher tomou uma decisão séria de fazer uma entrega verdadeira, de ter uma aliança com o altar de Deus, de ter uma aliança com o próprio Deus. Amém? E eu quero caminhar para um momento de oração. Eu quero orar com você, mas preste atenção. Existem coisas da nossa vida que nós precisamos entender. Uma igreja forte, há pessoas fiéis. Tem que ter pessoas fiéis. Uma igreja que cresce, há corações generosos. Nós precisamos ter o nosso coração generoso para servir, para amar, para cuidar, para visitar, para estar presente fazendo a obra de Deus. Nós precisamos desse movimento na nossa vida. Nós precisamos circular, movimentar, para que os céus também movimentem em nosso favor. Então entenda, Deus, Ele preparou essa noite para te edificar como uma coluna lá na sua casa, uma coluna na sua família, uma coluna no seu local de trabalho, uma coluna lá na sua empresa, uma coluna aqui na igreja do Senhor. Agora preste atenção: colunas você não vê, mas ela sustenta com a oração, que você não vê, que você não ouve, sustenta com jejum, sustenta com orações intercessórias na madrugada, sustenta clamando a Deus pelas suas causas. As colunas sustentam tudo isso. Agora você imagina só, se todos nós uníssemos as nossas forças numa aliança fortalecida pelos céus, quem poderia parar o nosso progresso? Porque quando nós estamos conectados com o altar de Deus, Deus, Ele tem uma responsabilidade conosco. Ele tem um zelo especial com as nossas vidas. E Deus tem um zelo especial com as nossas vidas. Eu quero nesse momento, só para finalizar, quando a gente fala de colunas, no templo de Salomão, Salomão colocou 2 pilares que eram colunas na porta do templo. Uma dessas portas se chama Boaz e a outra Jaquim. Boaz, para quem não sabe, Boaz representa nele a força, e Jaquim, ele estabelece, ou seja, estabelecimento e força. Foi colocado na porta do templo de Salomão. Todas as pessoas que entravam por aquelas portas, ele sabia que ali existia um Deus, ou ali existe um Deus que fortalece e sustenta. Deus te chamou aqui para te chamar pelo seu nome, para dizer para você que Ele é o Deus que te fortalece e que te sustenta. Por que Deus nos fortalece? Por que Deus nos sustenta? Para que nós possamos sustentar o reino de Deus. E o reino de Deus está presente, não é só na parede, está presente na nossa casa, está presente no nosso local de trabalho, está presente em todos os lugares.
Nós precisamos entender isso, que o reino de Deus não é somente aqui na igreja. O reino de Deus, ele está presente em todos os lugares onde os santos, onde os servos, onde os fiéis do Senhor está presente. Então, dentro da nossa casa é local de adoração, é casa de Deus, é reino de Deus. No nosso trabalho, quando nós estamos fazendo com amor, com perseverança, ali também é o local, é o reino de Deus. Quando eu vou à igreja, concentrado como família de Deus, conforme nós lemos aqui nos versículos iniciais, como família de Deus, nós também somos colunas. Você está sustentando. Por meio da sua vida, outras pessoas vão ver você vindo e vai vir também. Sem você nem sequer imaginar, você está ajudando, apoiando no trabalho de Deus. E só para você que recebe essa palavra, fique de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje trazendo para vocês um versículo que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Coloca para nós, por favor, aqui. 1 Coríntios 15, 58. Olha para você ver o que está escrito aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe o que está falando para nós aqui? Sejamos nós abundantes, abundantes na casa de Deus, na nossa entrega, na nossa participação do culto, na nossa alimento que nós recebemos dos céus. Então entenda isso. Seja abundante na casa do Senhor, com seu amor, com seu coração, com a sua família. Seja abundante na casa do Senhor. E olha só, e saiba que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A sua vida não ficará do mesmo jeito. A sua casa será diferente. Você vai ver a presença de Deus transbordar na sua casa, transbordar os seus negócios. Você vai ver a glória de Deus trabalhando na sua casa, na sua vida e nos seus negócios.